Graça e paz a todos, boa noite, que a graça do Senhor esteja em teu coração. Estamos aqui mais um dia com a graça de Deus, mais uma live se iniciando e nós vamos louvar o nome do Senhor e daqui a pouco nós vamos ministrar a palavra. Prepara o teu coração, prepara a tua família para receber uma palavra de Deus. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério
e paz na terra aos homens, a quem Ele quer bem. Queridos, nessa noite, o Bispo e eu vamos compartilhar com você uma palavra de fé que vai trazer um pouco mais de esperança, vai trazer um pouco mais de convicção e vai nos ajudar a romper a cada dia os obstáculos que vão surgindo e os desafios aos quais somos levados a enfrentar. E eu quero compartilhar com você um episódio muito interessante, algo muito marcante no Antigo Testamento, está lá no livro de 2 Reis, capítulo 4. Um dos episódios mais conhecidos no meio cristão. E a gente quer falar sobre a questão do tempo de reivindicar, e você ainda tem algo, ainda que pouco, que talvez você não esteja dando o valor adequado, para que através disso Deus possa mudar o rumo da tua história, mudar o teu destino. Diz assim no capítulo 4 de 2 Reis: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. E agora é chegado o credor para levar meus 2 filhos, para lhes serem escravos. E Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Diz-me aquilo que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. E então ele disse: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, muitas vasilhas vazias. E então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deite o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e esses lhe chegavam as vasilhas e as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos seus filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E naquele mesmo instante, o azeite parou. E então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele então disse: vai, vende o azeite, paga toda a tua dívida, e tu e teus filhos vivam de tudo o que sobrar. Bispo. A gente olha aqui o caso, né? Uma viúva que estava desesperada, pois ela estava passando um momento difícil, tinha acabado de perder o marido e as dívidas ficaram, contas sem pagar. E quando bate o credor na porta, fala: olha, se eu vim cobrar a dívida. E ela diz: mas eu não tenho dinheiro para pagar. Né? Eu acabei de perder meu marido, eu estou passando por um momento difícil, estou numa situação complicada. Então, se você não tem dinheiro, eu vou levar os seus 2 filhos para trabalhar para mim como escravos, para que então eles possam pagar essa dívida, né, do marido que ficou para trás. Então você vê o desespero dessa mulher. E a mulher, ela olha assim e fala assim: pronto, e agora? O que eu vou fazer? Eu não tenho marido, né, que é o protetor, que é o provedor da casa. Agora eu estou sozinho com 2 filhos. Então a situação fica muito complicada para essa mulher. Mas eu quero dizer que aqui, vamos colocar um tema na nossa ministração de hoje, de fé e confiança. Né? Ela acredita, que ela lembra que, poxa, meu marido, ele servia ao Senhor, meu marido temia ao Senhor. Então ela lembrou: eu vou lá no profeta, porque o meu marido sempre falava do profeta, então eu vou lá. E ela chegou diante do profeta e falou: olha, eu perdi meu marido e agora eu estou aqui com um credor na minha porta, ele quer levar os meus filhos. E agora, o que eu vou fazer? Como que vai ser da minha vida? Eu já perdi o marido, agora eu vou perder os 2 filhos, né? Então aquela mulher encontra-se desesperada. E no verso 2, então, diz assim: Eliseu perguntou: como posso ajudá-la? E ele disse: o que você tem em casa? Às vezes, a sua provisão, às vezes, a resposta daquilo que você precisa está dentro da sua casa. E você está tão preocupada com as coisas lá fora, tão desapercebido, que você não consegue ver
as maravilhas que você tem na sua casa. Você não consegue ver que a solução do seu problema muitas das vezes está dentro da sua casa. O recurso, às vezes, está no nosso ambiente ou até mesmo dentro de nós. Deus nos deu uma porção de fé. Cada um de nós tem uma porção. Não adianta uma pessoa olhar para outra e falar: poxa, eu queria ter a tua fé. Eu gostaria de ter uma fé idêntica à daquela pessoa. Não. Deus deu uma porção de fé a qual é suficiente para que possamos passar as tempestades da vida de cabeça erguida, crendo que as coisas vão mudar. O problema das pessoas é que elas se apegam a tudo que vê. Ela vai no curandeiro, ela vai visitar religiões, ela vai buscar livros de autoajuda, quando na verdade ela já tem dentro dela algo que a liga diretamente ao único Deus, ao verdadeiro Deus, a saber, aquele que enviou seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna, que criou os céus e a terra e que tem todo o domínio sobre todas as coisas, que está no controle, jamais perdeu ou perderá esse controle. E essa fé, quando ela é colocada, bispa, ainda que no tamanho de um grão de mostarda, no local certo, porque a fé é uma semente. Quando colocada na terra fértil, no local, no ambiente adequado para aquela fé, certamente a resposta virá. E essa mulher então percebeu: a minha situação está caótica. Já estava ruim, mas agravou muito. Por quê? Talvez você olhe hoje, uma viúva hoje ela é honrada pelo governo, pela sociedade. Por quê? Uma viúva hoje ela é pensionista. Uma viúva hoje ela tem o seu salário de aposentadoria, uma vez que as mulheres entraram no mercado de trabalho. Quando não lá fora, ela tem o seu MEI, ela tem recursos para que um dia possa se aposentar, mas na condição de viúva, fica para ela um amparo. E uma pensionista hoje, uma viúva hoje, ela tem recursos até para empréstimos bancários, né? Então ela tem recursos para buscar. Naquela época ela não tinha. Mas naquela época não tinha. Uma viúva era completamente desamparada. As mulheres, segundo a história, e você saindo da palavra, saindo da Bíblia, buscando conhecimento a respeito daquela ocasião, elas não tinham acessibilidade ao trabalho. A mulher ela tinha, por uma questão cultural, a obrigatoriedade de permanecer dentro de casa cuidando de seus filhos. E esses filhos não estavam em idade de já estarem trabalhando, porque senão eles estariam trabalhando. E certamente eram jovens adolescentes. E agora todo o arrimo, todo o apoio que essa mulher tem seria tirado dela. Além do marido ter sido recolhido ao céu, e tinha o testemunho da esposa, e quando o marido fiel tem o testemunho da esposa, é sinal de que esse homem era realmente fiel a Deus. E ela foi no lugar certo depositar a sua fé. Ela foi até o profeta, ela chegou na igreja e falou: peraí, eu estou com esse problema. E algumas pessoas interpretam que ele foi arrogante. Não foi. Ele não falou: o que eu posso fazer? Não, não foi isso. Ele falou: mulher, o que eu posso fazer para te ajudar? E o Espírito Santo veio, iluminou a mente dele, ele usou a sua condição de profeta e disse para ela: o que você tem lá na sua casa? E ela diz assim: eu não tenho nada. Muitas vezes. Então, aos olhos dela, ela falou assim: eu sou simplesmente uma pobre viúva, endividada, perdendo os meus filhos e eu não tenho nada. Mas depois ela para pensar e fala assim: não, a única coisa que eu tenho em casa é uma botija de azeite. Às vezes você está aí do outro lado e você está pensando que não tem jeito mais, que você não tem mais nada, que você perdeu tudo, que acabou, que a sua vida não tem conserto mais. Mas dentro de você, olha para dentro de você, olha para a sua vida, aonde que está a resposta que você está precisando, o que você tem, o que você tem? Ela respondeu: tua serva não tem nada. Depois ela lembra: a não ser uma botija de azeite. E essa botija de azeite, nós podemos aqui conjecturar e fazermos algumas analogias e podemos estudar uma mensagem mista, né? Para você que já é cristão, para você que está sendo apenas um admirador da palavra, ter nos acompanhado pelas lives. Na realidade, o azeite naquela época era uma das propriedades que gerava renda.
era algo Valioso, né? muito valioso. E a pessoa que não tivesse azeite, ela estava um tanto quanto enrolada, ela precisava do azeite. O azeite para várias atividades. E quando nós transportamos para a questão espiritual, o azeite corresponde ao Espírito Santo. O azeite corresponde à unção. E a unção despedaça o jugo. Por causa da unção, o jugo é despedaçado. E o Espírito Santo é aquele que traz o alento, o conforto, a esperança, a motivação, a direção, as orientações acerca da palavra de Deus. Então, o que nós temos? Uma botija com azeite. Hoje, fazendo essa analogia, essa botija somos nós. Nós temos o azeite dentro de nós. Nós temos, pela promessa a qual cremos, que o Espírito Santo ele habita em nós. E há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E todos nós temos esse azeite em nós. Mas muitas vezes esquecemos. Muitas vezes nós pensamos, é meu fim. A minha fé não é o suficiente. Eu já não tenho mais esperança. Eu estou desistido. E essa botija fica sem condição de uso. E o Senhor ele precisa que em todo o tempo nós estejamos em condições de sermos usados. Pelo reino, para o reino, pelas pessoas, para as pessoas. Deus precisa de nós. Ele precisa de cada um de nós. Quando se fala de fé e confiança, né? Que foi o que a gente iniciou falando, aquela mulher, ela teve fé. Porque ela acreditava que o profeta poderia ter uma solução para ela. E ela confiou no profeta a partir do momento. Imagine você chegar diante do profeta e o profeta fala assim, não, então você vai, pega vasilhas emprestadas, vai nos seus vizinhos, né, da direita, da esquerda, vai lá na sua rua, começa a juntar um monte de vasilha e vai para a sua casa. Vai, entra com seus filhos e fecha a sua porta, tá? E derrame azeite, lá no verso 4, derrame daquele azeite em cada vasilha e vai separando as que for sendo cheias. Então você imagina, esse homem, né? A gente poder olhar, esse homem ficou doido. Como é que eu, de uma botija de azeite, eu vou encher várias vasilhas? Mas ela confiou na palavra daquele profeta. Ela acreditou que um milagre poderia acontecer naquele momento. Ela teve fé. E quando a gente tem fé, a gente sempre fala que para plantar algo, a gente precisa ter fé. A plantação é uma questão de fé, porque a gente tem que acreditar que vai chover na data certa, no momento certo, a quantidade certa, para que aquele fruto que você plantou ali, ele possa produzir. Então, aquela semente, ela precisa produzir. Então, é uma questão de fé. Você plantar e acreditar que lá na frente aquilo ali vai brotar, aquilo ali vai dar um fruto. Você acreditar que no momento certo vai vir a chuva, acreditar que a chuva, né, esse ano choveu muito, né? Acreditar que a chuva vai vir uma quantidade necessária para aquele fruto apareça. Necessário, suficiente, acerôde, atemporã. E uma das coisas importantes que a bispa abordou aqui, existem muitas pessoas que elas pedem orientação e conselho. Você as aconselha, você traz a essas pessoas a devida orientação com respaldo bíblico, mas a pessoa não faz em conformidade com a sua orientação. Deixa eu ter uma ressalva aqui. Muitas pessoas batem no peito e dizem assim, maldito o homem que confia no homem. Mas quando a Bíblia diz isso, é porque a pessoa pega isolado esse versículo, ela não pega um contexto. A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem, ou em si, ou no seu semelhante, fazendo desse homem, humus, matéria, humanidade, a força do seu braço, não atentando para o poder de Deus, confiando na humanidade, confiando nos recursos do sistema naturais. E se esquece daquele que tem condição de mudar qualquer situação, que é Deus, o autor e consumador da nossa fé. Então, a Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 7, no capítulo 20, verso 20, 2 Crônicas 20 e 20, depois você consulta aí, tá bem? Diz lá, crede no Senhor teu Deus, estareis seguros, e nos seus profetas, e prosperareis. Então ela foi acreditando por sua fé, dada por Deus, que é uma solução poderia vir do profeta. Talvez ela foi buscar
um recurso na igreja ou no profeta, na condição de que ele falasse, não, qual é o valor da sua dívida? Vou te emprestar ou vou pagar, porque o seu marido foi fiel. Foi fiel. Não é verdade? Costumamos, inclusive, bispo e eu, às vezes a gente vê, né, aquelas pessoas que são fiéis, elas não têm falta de nada. A realidade é isso. Na medida que você semeia, na medida que você planta, você colhe. Né? Se a gente não semeia nada, nós também não vamos colher nada. Quem semeia vento, colhe tempestade. Então não tem como, daqui a um mês eu querer colher um pezinho de alface se eu não plantei nada. Então primeiro tem que ter o plantio, tem que ter a semeadura. Então aquilo que a gente planta, é aquilo que a gente vai colher. Então se eu plantei alface, eu vou colher alface. Não tem como eu plantar alface e colher limão. Então a fruta é segundo a sua espécie, segundo a semente, né, daquilo que você produz. Se você planta amor, você vai colher amor. Se você planta carinho, você vai colher carinho. Respeito, você vai colher. Então, assim, é dando que se recebe. Do jeito que eu trato as pessoas, vai ser o jeito que eu vou ser tratada. Ação seguida de reação. Uma ação seguida de reação. Então, se a pessoa é uma pessoa dura, de palavras duras, uma pessoa áspera, né, que resolve tudo no grito, tudo no tapa, tudo na briga, a outra pessoa também vai reagir assim comigo. Geralmente a gente vê os filhos, né, seguindo o exemplo dos pais. Então, quer dizer, aprende com os pais. Meu pai resolve os problemas assim, então eu vou resolver também. Então, a semente, então tudo que a gente planta, a gente vai colher. Esse homem, embora fosse um homem servo de Deus, ainda não está na linha do cristianismo, porque Cristo não havia chegado ainda, mas era um servo de Deus e autêntico. Porque essa mulher foi lá e deu um testemunho. Tu sabes que o meu marido era fiel, mas ele morreu. Existem vertentes que vão levar, poxa, mas o amanhã não pertence a Deus, como é que esse homem foi contrair dívida? Às vezes a dívida vem, não é por imprudência não. Não é porque a pessoa está contando com o ovo que a galinha põe no mato, não. Às vezes é um investimento. Nós temos hoje uma linha de crédito no Brasil, BNDES e outras linhas de crédito que tem, né, para o pequeno agricultor, o produtor rural, para os microempresários, médio empresários. Então tem uma linha de financiamento, a pessoa pega. E aqueles que abriram sua empresa agora, um investimento que fizeram para o futuro, um sonho com grande competência para poder realmente ser um instrumento em nossa nação de geradora de empregos, e agora com essa situação, todo o investimento ficou empatado. Alguém amanhã vai falar, essa pessoa foi imprudente. Não foi. Uma crise, uma situação o envolveu. Então nós não sabemos a real situação, quais foram as circunstâncias que levaram esse homem de Deus a contrair uma dívida, que pelo jeito aqui era possivelmente alta. Porque para levar 2 filhos para trabalharem, não era uma dívida de um dia de trabalho, eles seriam levados como escravos. Então, quanto tempo essa alforria viria? Quanto tempo para esses meninos terem o seu resgate, já que não teriam um provedor por eles? E eu queria falar uma coisa aqui, que lá no verso 2, né, quando ele manda pegar as vasilhas, e ela vai e segue as palavras dele. Eu acho que tudo na nossa vida tem que ter ação. Não adianta a gente ficar falando, eu vou fazer, eu tô pensando, é o meu sonho, eu penso nisso, eu penso naquilo, mas se a gente não agir. Então aquela mulher, ela agiu. Ela foi lá, recebeu, né, o conselho do profeta, e ela saiu dali e foi fazer justamente o que ele estava falando. Tem até a historinha dos 3 sapos, né? Os 3 sapos estavam na folha, já até contei isso em outras lives. E um deles falou assim, eu vou pular. Quantos sapos ficou? Os 3 ficaram sem pular. Os 3, porque ele só falou, ele só pensou em pular, mas ele não agiu. E muitas das vezes a gente fica só pensando, né? Começa a planejar um monte de coisa na nossa cabeça, começa a planejar e começa a pensar, mas a gente não age. E quando a gente não age, a ação tem uma reação. Então a gente precisa agir. A gente precisa fazer algo acontecer. E aquela mulher, então, ela vai para dentro de casa, ela fecha a porta, pega as vasilhas, os filhos ali juntamente com ela, trabalhando em equipe, trabalhando a família. E quando ela fala assim, traz mais os vasos, mais botijas, né? E os filhos falam assim, não tem mais.
acabou. Todas elas estão cheias. E uma observação. Esse homem que morreu, ele soube educar a sua casa. Porque essa mulher sabia o endereço da fé, onde ela deveria ser depositada. E essa mulher certamente também era uma serva autêntica, acreditava em Deus. E os seus filhos estavam em sujeição. Então os filhos sabiam que ao obedecerem aquilo que a mãe trouxe como um projeto, que o homem de Deus lhe havia orientado, daria certo. Esses meninos se envolveram de acordo com a fé que já havia sido estabelecida naquela família. É porque hoje a gente olha assim, ninguém quer assumir responsabilidade, ninguém quer assumir o erro, né? Então a gente vê lá Adão e Eva. Adão, a mulher que tu me deste, né? Aí a mulher, a Eva, não, foi a serpente. E um vai transferindo a culpa para o outro, vai transferindo os erros, né? Não, eu errei, realmente eu errei, mas eu quero consertar, eu quero recomeçar, eu quero fazer do jeito certo. E muitas das vezes a gente quer fazer as coisas na emoção, quer fazer as coisas da nossa cabeça e acaba dando errado. Mas quando a gente faz do jeito certo, quando a gente começa do jeito certo, as coisas vão terminar do jeito certo. Talvez você não começou do jeito certo, mas hoje dá tempo de você consertar. A partir de hoje, daqui pra frente, né? Eu fiz do jeito errado, mas daqui pra frente eu quero fazer do jeito certo. Então, aquela mulher, ela agiu. Se não tiver ação, as coisas não vão ficar muito boas. Se nós ficarmos sentados em casa, de braço cruzado, as coisas não vão acontecer. A gente vai ficar imaginando um monte de coisa, pensando um monte de coisa, mas não vai sair. Então, exemplo, nós estamos sentados aqui. Aí eu estou pensando na janta, né? Que daqui a pouco nós vamos ter que jantar. Aí eu estou só sentada aqui pensando. Falei, poxa, podia fazer, né, uma sopinha. Vamos falar, hoje a gente está falando sobre sopinha. Podia fazer uma sopinha e tal. Eu estou aqui pensando na janta. Mas se eu não levantar daqui, né, vou pro fogão e colocar as panelas lá, acender o fogo, começar a fazer a sopa não vai ficar pronta. Eu vou ficar com fome, vou ficar com desejo, mas não vai acontecer porque eu não agi. E a fé sem obra, ela é morta. É morta. E essa mulher, o interessante é que ela fez em conformidade com o que ela ouviu. Ela não acrescentou e ela não tirou nada. E quando os filhos chegam e começam a trazer para ela, eu imagino como que eles estavam felizes e corre para lá, corre para cá e colocando vasilhas cheias à parte. Quando ela fala com o filho, traz mais vasilha. Ele fala, mamãe, acabou. Imagina naquele momento, quando estancou o azeite, acabou, parou de descer o azeite. O que a gente pode também comparar? Muitas vezes Deus quer derramar, mas o que tem faltado são vasos, vasilhas. Alguém que realmente se coloque na brecha, como está no livro de Ezequiel, se coloque na brecha como intercessor, como alguém que vai puxar. Napoleão Bonaparte, quando ele estava à frente de uma batalha, os seus comandantes, Napoleão, você é o nosso cérebro, você não pode estar à frente. Se você morrer, vai trazer um grande prejuízo. Por que você não fica à retaguarda, só como mentor e orientador? Ele falou, não, é mais fácil você puxar uma tropa do que você empurrá-la. Porque as palavras convencem, mas são as ações, os exemplos que arrastam. Então o que nós precisamos é agir. O pastor Pedro Paulo fala, né? Age que Deus reage. E a fé e a confiança, não basta você ter fé. E eu vou mais longe dentro do que você citou agora há pouco sobre a janta, né? Que hoje, coincidentemente, vai ser um caldo mesmo. Eu comecei a preparar para minha amada, para minha família, né, gente? Né? Vai ser uma vaca atolada hoje, né? Você está convidado para um outro dia, porque hoje é a conta da turma que já está aqui. Mas, dentro desse contexto, não adianta cruzar realmente o braço. E eu vou mais longe. Não adianta dobrar os joelhos e ficar dentro de casa. Oh Deus, eu oro a Ti, que o Senhor faça isso, que o Senhor mude o quadro da minha história. Quando Deus fala, peraí, dentro de você já há o potencial. Exerça dentro daquilo que eu já te capacitei. Diga ao povo que marche. Por que clamas a mim? Há momentos que as pessoas acham que ficar dentro de casa orando, como houve casos de pessoas que morreram enfermas de tanto jejuar. É o famoso sacrifício de touro.
fazendo algo que Deus não pediu, em extremo, e chegou a óbito. O que significa isso? Muitas vezes nós fazemos da nossa força. Ah, mas eu estou fazendo para Deus, estou jejuando 30 dias, 40 dias, dali a pouco vem uma desnutrição, né? Vem uma desidratação, e a pessoa é hospitalizada e talvez nem consegue voltar para o seio familiar mais, porque fez algo que Deus não pediu. Deus, ele gosta da equidade, ele gosta do equilíbrio. Os extremos não agradam a Deus. Deus, ele quer equilibrado, fé e ação. Não adianta a gente achar que Deus vai fazer tudo, porque na mão dele está o querer realizar. Operando ele, ninguém impede. Sem ele não podemos nada. É fato. Mas existem coisas que nós precisamos fazer. Outro dia eu falei e vou repetir. Essa mulher só tinha uma botija de azeite. Uma. O incrível é que não foi só pagar a dívida. A sobrevivência dela pagou e ainda sobrou. E dos 2 filhos. Para viver do que sobrou. Para viver do que sobrou. Ou seja, será que essa mulher criou o seu próprio negócio? Será que essa mulher, ali estava garantida a faculdade, ali estava garantida a subsistência? Estava garantido, porque ele fala que você vai com seus filhos e vive do que vai sobrar. Ou seja, queridos, ela recebeu muito além do que ela pediu, do que ela imaginou. Assim é Deus na nossa vida, ele faz abundantemente além do que pedimos ou pensamos. E eu quero falar que talvez você está aí, né, pensando, poxa, mas eu tenho uma dívida para pagar, eu tenho uma conta, e você está assim, um jugo de dívida sobre a sua vida. E olhando os olhos naturais, os olhos carnais, essa conta não tem como pagar. Mas quando a gente coloca a nossa vida diante de Deus, Deus abre portas onde não tem portas. Deus opera milagres e maravilhas, né? Vou dar um exemplo que eu estou lembrando que agora nós tínhamos uma dívida na época, um negócio de cartão de crédito. 36 mil reais. Aquela era pequenininha assim, ó, muitos anos atrás, 36, né? Aquele negócio que você fala assim, deixa o cartão rolando, e rolou todo mundo, né? E o banco mandou uma proposta de 36 mil reais naquela época. Eu falei, gente, não tem condições de pagar 36 mil reais. Na época. Na época. Há 15 anos atrás. Mais ou menos isso daí. E o cartão ficou, a dívida ficou por lá. Até que um dia eles ligaram, né, da agência e falaram assim, eu tenho uma proposta para te fazer. E naquela época, não sei se você estava recebendo férias, sei que entrou um dinheiro a mais além do pagamento, entrou naquela época. E a proposta que eu tenho para te fazer de 36 mil reais, se você pagar hoje, você vai pagar 500 reais. Eu tinha 550, além de do pagamento. 36 mil, a gente correu lá. Na hora? Pagou os 500 reais. A moça ligou aqui para casa. Falou assim, eu tenho uma proposta, mas é para hoje. E justamente naquele dia tinha um dinheiro a mais, não sei se foi férias, alguma coisa que veio a mais no pagamento. E a gente conseguiu pagar essa dívida. Então, Deus, ele age. Deus, ele abre portas onde não tem portas. Porque a gente não tinha condições de pagar uma dívida de 36 mil reais. Então, Deus viu a nossa necessidade. E Deus foi lá e abriu as portas. O que aconteceu? Não sei. Né? Mas eu sei que o milagre aconteceu e a gente conseguiu pagar essa Aí você fala assim, quer dizer que você arruma rolo e Deus desenrola, né? A gente não fez por imprudência, gente. Foi um momento muito difícil, em que nós atravessávamos uma fase muito difícil. O Estado, sou funcionário público do Estado, todos vocês que já me conhecem sabem que eu sou militar, estava atravessando uma fase ruim, muito ruim. E por incrível que pareça, quando veio uma recessão, uma situação muito difícil, a gente não tinha recurso. E com cartão de crédito, aí depois veio um problema aqui na saúde, um outro problema ali, outro problema acolá. Eu caí nessa situação que esse servo de Deus estava. Eu também, como servo de Deus, me embaracei. A gente usa o cartão, né? 10 vezes sem entrada. Mas depois você fica sem saída, né? Também é sem saída, porque você tem que pagar. E nessa situação toda, a gente conseguiu, né, essa liberação, uma mudança. Você fala, mas essa mudança atingiu muita gente, amém. Nós estamos contando o nosso milagre. Nosso testemunho. Nosso testemunho. Então, não adianta ficar em casa somente orando, jejuando. Ou você tem fé ou você não tem. E tem que ter reserva de jejum, de oração, de conhecimento, respaldo da palavra. E o que eu queria falar vai para homens e mulheres.
Escute bem, essa mulher só tinha uma botija de azeite. E a história dela mudou. E a dos seus filhos também. Em época de recessão, em época de crise, quem tem Cristo não fica vitimado a isso não. O sol vem sobre todos, a chuva sobre todos, as dificuldades estão aí. Mas o poder da criatividade que Deus nos deu vai nos impulsionar a fazer algo. E o brasileiro já tem essa algo do brasileiro, veia, né? Essa criatividade. Né? É demais. O brasileiro ele é top. O brasileiro é top. Infelizmente, por causa de uma meia dúzia de laranja podre, o caráter da nossa nação está contaminado, né? Mas nós temos saída para tudo. O brasileiro é inteligente. E nós temos uma bênção de Deus estabelecida sobre a nação brasileira. E quando a pessoa ela exerce a sua fé e fala, peraí, o que eu sei, o que eu posso fazer com o que eu tenho? Eu só tenho no armário lá um pacote de farinha de trigo. Eu só tenho lá na geladeira 4 ovos. E só tenho 2 copos de óleo. Estou chutando aqui dentro de uma receita que eu estou criando, tá, gente? Que confusão vai dar essa minha receita, eu não sei. Mas a pessoa vai na internet lá, eu só tenho crédito para hoje na internet. Que amanhã eu já não tenho mais. Meu pacote encerra, não tem como pagar, então ele vai lá, pegou uma receita que dá para encaixar com aquele ingrediente dela. Bolinho de chuva. Que a minha filha faz e faz muito bem. O melhor bolinho de chuva que eu conheço no Brasil é o que a minha filha faz. Tá? Se quiser comprar dela, pode entrar em contato conosco que ela faz aí para poder te vender. Tá fazendo uma propaganda aí no tempo de crise, né? Mas pensa bem, ela faz bolinho de chuva. E ela se atreve a oferecer isso para vender. Aí ela vai lá e pede uma canela emprestada, fez uma graça ali, e o bolinho de chuva tá bonito, encheu os olhos, ela vende lá o bolinho de chuva X por R$2. E daqui a pouco ela consegue comprar mais óleo, mais ovos, mais farinha, ela começa a multiplicar. Daqui a pouco, ela é dona de uma rede, onde vai ser top em bolinho de chuva. Tem uma moça na internet, não sei o nome dela, ela está dando testemunho justamente sobre isso. Ela falou que nas festas, aí ela fazia um brigadeirinho para levar, aquelas coisas todas. E o pessoal começou a gostar. Nossa, que brigadeiro bom, onde foi que você comprou? Ela falou, não, eu mesmo que faço. Então depois começou todas as festas que tinha, as pessoas, você traz o seu brigadeiro? E ela começou a investir naquilo ali. Hoje ela tem uma doceria, né? Que só mexe com brigadeiro. Ela só faz brigadeiro. Então, a sobrevivência dela é do brigadeiro. Então, que é muito bom, né, gente? Então, você descobre uma receita, tudo que eu tenho é 1 quilo de fubá. Faz uma broa de fubá. Tantas pessoas gostam de broa de fubá. Eu sou um. Faz e me chama. Mas não me vende não, me chama tomar um café contigo. Aí a pessoa vende, partiu, deu lá no tabuleiro, lá 20 pedaços. E ela gastou, por exemplo, aí no todo, mais o que está escondido, que é o gás, o tempo, ela gastou ali de consumo R$5. Deu 20 pedaços. Se ela vendeu a R$1 cada pedaço, R$20. Ela conseguiu 15 de lucro. Entendeu? Ela vai lá, faz mais um tabuleiro. Tá com 15 de reserva, gastou 5, já tem R$15 guardado. Mais um tabuleiro. E dali a pouco, está sendo a pessoa que mais vende broa. Amanhã o Brasil está vindo para conhecer a broa, que só essa pessoa faz. Ela vai descobrindo forma de fazer. Agora eu vou fazer uma broinha com queijo, uma broa com goiabada, uma broa com banana, uma broa com isso ou com aquilo. Daqui a pouco ela se torna uma pessoa geradora de empregos. Então nós precisamos fazer como essa mulher, buscar orientação, buscar ajuda onde tem. E Deus é o nosso baluarte, Ele é o nosso socorro bem presente. Se nós corrermos para a Bíblia, se nós buscarmos ajuda na palavra, Deus vai nos orientar. E é incrível que às vezes a gente está assim, sem saber como reagir a uma situação e a gente simplesmente se cala. Entra debaixo da potente mão de Deus, o Senhor vem. Às vezes uma canção, um fato, um comentário, alguma coisa que acontece nos impulsiona, nos motiva. É Deus falando. Às vezes Deus usa uma criança para poder nos orientar, né? Você vê a situação, aquela menina que tinha sido levada e Naamã está numa situação triste. Olha o envolvimento com Eliseu aí. E Naamã está numa situação lá
caótica, um general todo arrebentado, usava suas vestimentas, mas um homem cheio de lepra. E aquela menina, uma criança, ela fala assim, se o meu Senhor estivesse lá onde tem o profeta, meu Senhor seria curado. Ele deu crédito à voz daquela criança. E ele foi. E voltou curado. Aquele menino só tinha 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? O suficiente. Dai voz a eles de comer quase 15 mil pessoas, 5 mil homens só de pé. Você coloca ali suas esposas ou algum parente, os filhos, no mínimo 15 a 25 mil pessoas. Ainda sobejaram 12 cestos, para que cada apóstolo pudesse levar para sua casa um gancho. Pode servir, porque você voltará servido. Então, nós precisamos entender e explorar isso. Ter fé e confiar. Porque a fé me leva até um ponto. Mas é a confiança. Eu tenho fé que eu vou plantar. Aí vem um período de seca, e a minha confiança de que vai vir a chuva o suficiente e necessária para que aquela semente venha germinar, e ao brotar, vai dar para mim o fruto na estação própria. Então nós precisamos ter fé e confiança na palavra do Senhor, queridos. Deus, Ele chama à existência as coisas que não existem como se já existisse, bispo. Para a gente encerrar, né? Deposite a sua semente aonde Deus está mandando. Porque se você depositar a sua semente em lugar errado, não sei qual vai ser a consequência. Mas quando você deposita a sua semente aonde Deus está mandando, talvez Deus está mandando você abrir mão de algo na sua vida, uma coisa que vai te custar, que vai causar dor, e você fala, mas logo isso, Senhor, é justamente isso daí que Deus está mandando você abrir mão. Então, que você possa abrir mão disso e depositar a semente de fé. Depositar onde que Deus está mandando você depositar. Às vezes a gente olha assim, mas Senhor, você está mandando depositar numa terra seca. Se Deus mandou você depositar na terra seca, você vai, porque Deus vai te respaldar. Quem descobriu que abacaxi dava na areia? Né? A gente vai para Marataízes e você vê a plantação de abacaxi, um calor doido, né? E o abacaxi tá lá. A terra seca. E um abacaxi na areia, que dá para nós condição de fazer suco. Bastante líquido. Quem foi o cara que um dia acreditou nessa loucura? Para e pensa. Queridos, o Senhor, Ele abre rios em lugares desnudos. O Senhor, Ele faz surgir um manancial na rocha. E a gente observa que, por mais difíceis que as coisas estejam, se Deus é por nós, quem será contra nós? Faz de acordo com a palavra. Anda, viva de acordo com a palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Hoje o Brasil está nesse desespero, se preocupando, cada um fala uma coisa, é fake news daqui, fake dali, reportagem sobre uma coisa, sobre outra, sobre declínio, ascensão do governo, sobre este e aquele problema. As pessoas estão todas voltadas à questão econômica, à questão política, quando na verdade uma coisa nos basta: acreditar em Deus, que é o único que tem domínio sobre a carne, sobre a alma e sobre o espírito, que tem poder de mandar a carne ao inferno, para a sepultura, e a alma ao inferno. Mas irmãos, Deus não nos deu um espírito de covardia. Em 2 Timóteo 1,7 diz isso. Ele não nos deu um espírito de covardia. Precisamos acreditar. E toda vez que a nossa fé for provada, Deus vai estar nos dando uma chance de crescer um pouco mais. Seja nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessemos, só vai nos levar para perto de Deus. As minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Pois se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Vamos cantar essa canção? Que é a canção que originou a assistência social Rompendo em Fé, em contrapartida à igreja e comunidade Rompendo em Fé, onde nós tínhamos um trabalho numa rádio Servos FM, e lá a gente trabalhava pedindo
as coisas, né? A quem podia dar uma cadeira de roda, uma cesta básica, nos ajudar com algum mantimento, gás de cozinha, ajudar a pagar a luz de quem não podia. E a gente ia até a casa das pessoas levar recursos. Isso começou no ano de 2000, quando nós começamos a cuidar de várias pessoas. Fizemos muitos amigos em Juiz de Fora, em virtude desse cuidado. A mão direita faz, a esquerda não tem que tomar conhecimento. Não estamos citando o nome, mas nasceu ali o trabalho da assistência social Rompendo em Fé. E nós cuidávamos de muita gente dessa forma, né, Bispa? Eu tinha um programa Rompendo em Fé, por causa da música da comunidade da Zona Sul, que é essa música que nós vamos nos atrever a cantar, que agora nos veio a lembrança. E o Rompendo em Fé, eu falei, rompendo. Como nunca nada foi fácil para mim, tudo foi difícil, como é. Não existe nada fácil para mim. Quando eu começo a parar e pensar, não tem nada fácil, sabe? Tudo para mim tem um obstáculo. A grande vantagem disso tudo é que eu sei que vai dar certo. E eu vou rompendo, porque não tem nada que possa impedir a bênção que me espera do outro lado. Eu sei o que me espera do outro lado. Então levanta a barreira, levanta o diabo, levanta o que for, mas em todas essas coisas sou mais que vencedor. E quando nasceu a Rompendo em Fé, nasceu dessa forma, por conta dessa canção. Ela originou um tema no rádio, que dali a pouco surgiu uma assistência social, dela nasceu uma igreja, hoje somos uma família. E temos vivido rompendo em fé. A cada dia, né? Vamos viver rompendo em fé. É pela fé, através da fé, fé e confiança. O socorro divino, ele vem do alto. Vamos cantar? Se sai um pouquinho do tom aí, desafinar, fica tranquilo. Porque é de improviso e nós vamos de improviso aqui agora, tá bom? Mas toda vez que a minha fé é provada, tu me dá, Senhor, a chance de crescer um pouco mais. Vamos cantar então? Vamos lá. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares, que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Porque nós sabemos que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E uma atitude de fé muda qualquer situação. Você pode repetir aí conosco? Uma atitude de fé muda qualquer situação. Até mais, pessoal. Domingo, 19h30, aqui na nossa live, Querendo Deus. Nada vai nos impedir. Um beijo a todos.